A ciência salva vidas, ela transforma rotinas, renova esperanças e mostra que o cuidado com as pessoas pode começar dentro de um laboratório, por exemplo. Nos últimos meses, pesquisadores da Universidade Federal do Ceará se dedicaram a projetos que unem tecnologia, inovação e, acima de tudo, humanidade. São descobertas que já começam a fazer a diferença nos hospitais, nos consultórios e até na vida real. Você vai acompanhar hoje a primeira parte da reportagem especial mostrando algumas dessas pesquisas que ajudam a construir o futuro da saúde e mudar histórias de vida. Do laboratório à vida real. A ciência que cuida e transforma. Imagina alguém que sobrevive a um acidente grave, mas carrega o medo do que pode vir depois. O traumatismo craniano é uma ferida que nem sempre se vê. E em muitos casos, meses após o trauma, surgem crises de epilepsia, uma das sequelas mais difíceis de conviver. Foi pensando nisso que professores e alunos da Universidade Federal do Ceará se uniram a pesquisadores de vários estados do país em um estudo inédito. O projeto, ligado ao Sistema Único de Saúde e desenvolvido com o Hospital Sírio-Libanês, busca entender se o uso de um medicamento chamado biperideno pode prevenir o surgimento da epilepsia em pacientes com traumatismo crânioencefálico. O estudo, que segue até 2027, reúne especialistas do Ceará, São Paulo, Bahia, Mato Grosso do Sul e outros estados. Na UFC, o trabalho é acompanhado de perto pela professora Eva Cristino, neuropsicóloga e pesquisadora do campus de Sobral. A gente começa sempre com modelos animais, então ele já ultrapassou essa etapa, se mostrou eficaz em modelos animais, né? Então o biperideno ele conseguiu prevenir a epilepsia pós-traumática em ratinhos, e aí agora a gente está estudando em humanos, tá? Então é um estudo que está acontecendo em diferentes estados do Brasil, em hospitais que atendem pacientes que tiveram traumatismo crânioencefálico, e, né, moderado e grave, né, são traumas mais graves, e que podem vir a desenvolver a epilepsia pós-traumática. A ideia é simples e poderosa: administrar o remédio nas primeiras 18 horas após a lesão. Uma iniciativa que pode mudar o futuro de muitos pacientes e reduzir sequelas que marcam vidas inteiras. E por que 18 horas entre o evento lesivo e a administração da primeira dose? Porque o nosso cérebro ele tem uma característica que a gente vai chamar de neuroplasticidade, que é a capacidade que ele tem de ativar mecanismos, né, frente a esses eventos lesivos, seja uma lesão externa, como é o caso do TCE, ou, por exemplo, um acidente vascular cerebral. O cérebro, ele ativa mecanismos, às vezes de inflamação, às vezes de reorganização neural, de uma forma relativamente rápida. Então, a gente precisa agir o mais rápido possível, certo? Para aproveitar o que a gente chama de janela terapêutica, que são essas primeiras horas, esse primeiro período em que o cérebro está se reorganizando frente à agressão sofrida. O som dos respiradores e o silêncio das UTIs ainda ecoam na memória de quem enfrentou a pandemia. Foi em meio a esse cenário que nasceu o Elmo, um capacete transparente criado aqui no Ceará e que ajudou a salvar milhares de vidas. 4 anos depois, o Elmo se torna também inspiração para o futuro. A primeira tese de doutorado dedicada a essa tecnologia foi defendida na Universidade Federal do Ceará. No laboratório da respiração da UFC, a doutora Betina Tomás, especialista em fisioterapia em terapia intensiva, investigou a adição de vazamentos respiratórios intencionais durante o uso do capacete. Nós passamos a estudar como aumentar ainda mais essa segurança do paciente durante o uso do capacete Elmo, agora associado ao ventilador mecânico. Um dos grandes desafios quando associamos ao ventilador é a chamada reinalação de dióxido de carbono, quando a parte do ar já exalado, colocado para fora pelo paciente, rico nesse gás carbônico, fica preso dentro do capacete e acaba sendo inalado de novo. É como respirar um ar já usado. Esse acúmulo de CO2 pode causar sonolência, dor de cabeça, entre outros. A reinalação pode trazer consequências indesejadas ao paciente, desde sonolência, dor de cabeça, confusão mental,
e até agravamento da insuficiência respiratória. Mas a pesquisa encontrou a saída através de uma estratégia simples. Criar uma saída controlada de ar no capacete. Esse escape ele renova o ar dentro da interface e garante que o paciente respire um ar mais limpo com menos CO2. O estudo então foi feito em voluntários saudáveis, usando o capacete Helm em ventiladores tanto portáteis como aqueles de UTI, e os resultados foram muito promissores. Os resultados mostraram que os vazamentos expiratórios adicionados reduziram significativamente a reinalação de CO2 em todas as condições avaliadas, chegando quase a eliminar o problema quando usados em ventiladores de UTI. O próximo passo envolve estudos diretamente com pacientes. Esse capacete, essas pesquisas, elas saem agora do laboratório, de dentro de um laboratório, e vão para dentro de um hospital, que isso que é o importante, aplicar já de imediato nos pacientes. Mas as consequências da pandemia ainda são sentidas por muita gente. Um dos efeitos mais silenciosos é o impacto no sono. Noites mal dormidas, cansaço constante, dificuldades cognitivas. E foi justamente para entender isso que a UFC iniciou uma parceria com a Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. Pesquisadores das duas instituições estudam os transtornos do sono em pacientes com Covid longa, avaliando como o cérebro reage meses após a infecção. O trabalho é liderado pelos professores Pedro Braga e Manuel Sobreira Neto, da Faculdade de Medicina. A parceria com a Universidade Norte-Americana nasceu após o professor Manuel Sobreira realizar um estágio de pós-doutorado em Boston. Desde 2020, o grupo acompanha cerca de 150 pacientes, analisando sintomas neurológicos, perda de olfato, dores de cabeça e alterações no sono. A gente começou a observar que isso estava se tornando algo relativamente frequente e queria entender se isso fazia parte daquilo que veio a se chamar, algum tempo depois do surgimento da pandemia, de Covid longa, né? E a gente percebeu que sim, que esses transtornos do sono faziam parte da Covid longa. Então, uma vez que a gente entendeu que isso fazia parte, fez uma descrição desses sintomas, a gente procurou grupos que trabalhassem com o mesmo tema internacional e teve o prazer de encontrar a professora Janet Mullington, da Universidade de Harvard, que trabalhava também com um tema semelhante e, através disso, estabeleceu uma parceria. Agora, a pesquisa entrou em uma nova fase, realizando exames de polissonografia, ressonância magnética e avaliações neuropsicológicas. Então, a ideia é que a gente fizesse uma avaliação desses pacientes com um exame chamado polissonografia, né? Então, esses pacientes, eles são avaliados através de... eles dormem uma noite em um determinado local no hospital, em que é monitorizada a atividade elétrica do cérebro, a atividade muscular, a atividade cardíaca, né, a respiração. Esses exames eles são filmados, né, e tem uma gravação de áudio também, para que a gente possa entender como é que é o sono desses indivíduos que têm Covid longa em comparação àqueles indivíduos que não têm nada, né? E aí a gente pôde avaliar através desses exames de polissonografia o que a gente chama de macroestrutura do sono, que é aqueles parâmetros mais gerais relacionados ao sono, que são as diferentes fases do sono, e alguns parâmetros relacionados a variáveis fisiológicas durante o sono, e começou a se trabalhar com dados mais sutis, que a gente não consegue observar a olho nu, que a gente chama de microestrutura do sono, que são aqueles dados mais sutis que a gente muitas vezes está tendo que utilizar técnicas de inteligência artificial para conseguir verificar esses fatores. Em uma UTI neonatal, cada grama de peso é motivo de alegria. Bebês prematuros, tão pequenos e frágeis, lutam todos os dias para crescer e respirar sozinhos. Eles são expostos a esse ambiente nocivo. Por si só, o ambiente hospitalar, ele já é nocivo para um adulto. Imagine por uma criança prematura. Então, essas crianças, eles serão expostos a barulhos, dores provocadas pelas punções venosas, passagem de sondas, catéteres. Eles têm uma certa sensibilidade à luz e tudo isso faz com que essa criança fique estressada. Esse é o pesquisador Jefferson Justino, do curso de Medicina do campus da UFC em Sobral. Ele e outros pesquisadores descobriram em um gesto simples que o balanço suave de uma rede de dormir pode ser a solução. O nosso trabalho consistiu em usar em recém-nascidos prematuros uma redinha durante 2 horas por dia e a hidroterapia, que é colocá-los num banho morno durante 10 minutos. Nós constatamos que depois de 15 dias,
o grupo submetido à radioterapia conseguia ganhar mais peso do que o grupo controle, que foi aquele grupo que a gente não fez nada. Francisco Plácido Arcanjo é pediatra e professor do campus em Sobral e celebra os resultados da rede associado à hidroterapia. Mas o mais interessante é que quando nós combinamos a radioterapia com a hidroterapia, este ganho de peso foi espetacular nos 15 dias, quando comparado ao grupo controle. E isso nos coloca a seguinte questão: o que faz uma radioterapia se unindo à hidroterapia levar a um relaxamento maior e um provável ganho de peso maior por conta disso? Os pesquisadores reforçam que o uso da técnica não é indicado em ambientes domiciliares por pais e responsáveis pelos bebês prematuros. As conclusões do estudo trazem perspectivas promissoras com técnicas que são seguras, simples e economicamente baratas, comparadas a outras terapias para ganho de peso. Tristeza, cansaço, falta de vontade de viver. A depressão é uma das doenças mais comuns e desafiadoras do nosso tempo. E quando os medicamentos tradicionais não funcionam, muitos pacientes acabam sem alternativas. Foi pensando nisso que pesquisadores do Laboratório de Neuropsicofarmacologia da UFC decidiram investigar uma nova possibilidade: usar anti-inflamatórios para tratar casos de depressão resistente, aquela que não melhora com os remédios convencionais. E essa ideia de estudar esses anti-inflamatórios como coadjuvantes no tratamento da depressão se deu a partir da observação de que cerca de 30% dos pacientes com depressão não respondem ao tratamento convencional. Ou seja, eles não respondem àquele tratamento prescrito, aquele que está disponibilizado nas farmácias. E aí alguns estudos mostraram que esses pacientes, que a gente chama de paciente com refratariedade ao tratamento com antidepressivos clássicos, eles possuem marcadores inflamatórios aumentados no sangue. E aí, dessa forma, a gente pensou por que não redirecionar medicamentos anti-inflamatórios já conhecidos como uma possibilidade para tratar esses casos. Daniel Moreira é doutorando e integra a equipe do Laboratório de Neuropsicofarmacologia, sob orientação da professora Léo Florenço. A pesquisa testou 2 medicamentos conhecidos, Celecoxib e Etoricoxib, em doses controladas. Os resultados preliminares mostram melhora nos sintomas de ansiedade e humor, abrindo uma nova frente de tratamento mais acessível e segura. No nosso artigo publicado, o Celecoxib ele conseguiu melhorar os sintomas preditivos de depressão através da melhora das defesas antioxidantes das células neuronais. É como se as células do nosso sistema nervoso central elas ficassem mais fortes para combater, por exemplo, radicais livres. Já o Etoricoxib, ele também conseguiu melhorar os sintomas semelhantes ao da depressão, mas a partir da diminuição dos chamados marcadores inflamatórios. Então, as duas drogas apresentaram uma potencialidade enorme de modular tanto esse comportamento prejudicial na depressão e na ansiedade, quanto através dos marcadores que a gente encontra no cérebro. Amanhã você vai acompanhar a continuação da série do Laboratório A Vida Real. A série especial sobre as pesquisas da Universidade Federal do Ceará que fazem a diferença no cuidado com a saúde.